Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco com o Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos, aqui no estado de Santa Catarina. Nesta semana, com o agente penitenciário, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, o Vonley Schucker. Boa tarde, Vonley. Tranquilo? Boa tarde, tranquilo. Nem tanto, mas levando, né? Preocupado com a PEC 241, é essa? Também. Na verdade, a gente vem recebendo uma série de ataques aos serviços públicos, né? Então, pela manhã do dia de hoje, a gente acabou fazendo uma conversa com relação à PEC 241, fizemos também uma conversa sobre a criação do Observatório Social. Hoje se reuniu então o Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público e se a gente já estava alarmado com todos os ataques com relação ao PLP 257, a medida provisória 727, é uma sopa de números, né? E agora mais um ataque com essa proposta de emenda constitucional 241. Quando que ela foi lançada para o Senado? No dia 16. É recente. Próximo, então. É recente. 16, o último agora. Mas ela é alarmante, né? Na verdade, ela vem com o objetivo claro de destruir o serviço público e manter os banqueiros com pagamento dessas dívidas e desses juros absurdos. Ele tem esse claro objetivo. Assim. Para nós ficou muito claro que é disso que se trata. Só para você ter uma ideia, o orçamento, como os orçamentos da saúde, educação, eles passam a ter um novo critério. Com essa PEC? Com essa PEC de renovação. Então, de um ano para o outro, o que vai acontecer é que o orçamento, ou aquilo que foi gasto naquele orçamento, vai poder ser aplicado tão somente o IPCA. Então, para o ano seguinte só reajusta pelo IPCA, não tem aumento? Ou seja, ele na verdade congela em valores de hoje durante 20 anos. 20 anos. A proposta de emenda constitucional coloca essa situação, né? Durante 20 anos ele fica congelado. E se hoje você tem um orçamento, vamos colocar para números que as pessoas possam entender. Por exemplo, se o orçamento da saúde esse ano é de 100 milhões de reais, para esse ano é de 100 milhões de reais, para uma população que é a nossa, 200 e tantos milhões de habitantes, mas coloca o orçamento lá, digamos, vamos colocar um número para as pessoas entenderem, é 100 milhões de reais. No ano. E no ano que vem, digamos que a inflação de 10%, né, nesse ano. No ano que vem, o máximo que vai poder ser pago é 110 milhões. Só, exatamente. Sem outra correção? Sem nenhuma outra correção, sem... Levar em conta o crescimento da população? É exatamente isso. Se a população cresce, se a população é 200 milhões e ela passa a ser 205 milhões, passa a ser 210 milhões, não interessa. O que vai interessar, se a PEC for aprovada, e a gente vai fazer todo um movimento para que ela não seja, o que vai interessar é o orçamento do ano anterior, do ano anterior. E tem um agravante. Se o orçamento projetado para esse ano for de 100 milhões, mas vamos lá que a gente não gastou 100 milhões, gastou 90 milhões, e a inflação a mesma do período seja os mesmos 10%, daria 9 milhões, né? Então, no ano seguinte, ela só vai poder ser usada 99 milhões. Nem os 100 milhões que foi projetado para 2016, né, no ano anterior, poderia ser utilizado no ano corrente seguinte. E aí, o ataque ele é para toda a sociedade brasileira, porque isso vai reduzir os serviços de saúde, isso vai reduzir os serviços da educação, isso vai reduzir
os serviços de segurança pública, enfim, todos os investimentos do Estado, todos os gastos, que eles chamam de gastos do Estado, vão ser congelados, né? Vão ser congelados durante 20 anos. Isso é um atentado lesa pátria, isso é um absurdo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com toda essa modificação que está sendo proposta, né? Porque todo o resultado vai servir para pagar banqueiro. Essa é fundamentalmente a proposta deles, é servir para pagar banqueiro. Sim. Pagar os bancos são os últimos que sofrem com a crise, né? Eles são a crise. Sim, né? Eles são a crise. E mais do que isso, né? Quer dizer, a população mais pobre é que mais vai sentir, né? Que vai mais ser prejudicada, né? Ao ponto de a gente achar que os governos do Fernando Henrique Cardoso eram fichinha com relação ao que eles estão propondo agora. Toda aquela privatização que houve no governo Fernando Henrique está sendo preparado o terreno novamente para que isso venha a ocorrer com muito mais efeito, né? Porque eles precarizam dia a dia os serviços, né? Seja ele praticado diretamente pelo Estado, no caso da saúde, dos hospitais e tal, ou seja, por empresas públicas, né? Então as empresas públicas vão ser cada vez mais sucateadas e a consequência disso são as privatizações. A preço de banana. A preço de banana, como aconteceu com a Vale do Rio Doce, né? E a gente tem como com as telefônicas. No caso da Vale do Rio Doce, a gente tem como consequência o chamado acidente, porque aquilo para mim não foi um acidente, mas um assassinato lá em Mariana, né? De Mariana, né? Um assassinato que até agora não se viu ninguém ser responsabilizado por aquilo. Enfim, essa é a situação mais geral, né, desse 241, e ele é realmente alarmante. Então, por isso, não é uma conversa, né, de esquerdista ou de sindicalista ou qualquer coisa nesse sentido. A população inteira vai ser atingida, né, não só os serviços públicos, mas a população inteira. Na população. Né? Porque hoje, por exemplo, você pode dizer que está ruim, tá isso ou está aquilo, mas a Constituição garante um percentual para a educação e um percentual para a saúde, né? Um percentual do orçamento, né? Isso acaba. Né? A Constituição já defende isso e o governo quer mexer nisso. Exatamente, o governo está tirando isso, né? Ele está exatamente tirando mexendo isso, na né? Constituição. Mexendo na Constituição. Então não é mais um projeto de lei que vai prejudicar os trabalhadores do serviço público, e os trabalhadores do serviço público têm que se mobilizar para defender o seu emprego, isso ou aquilo. Não é disso que se trata. Se trata de um maior ataque que os trabalhadores já receberam em mais de 50 anos, porque ele fuzila, ele acaba com os serviços públicos do modo geral, né? E vai influenciar em todas as áreas, porque ele quer congelar os gastos, chamados gastos do Estado com o serviço público. E isso é um efeito cascata, porque como mexe na Constituição, e não é uma... ele mexe com o governo da União, com os governos do Estado, os governos dos municípios, enfim, com a população inteira, né, se ela vier a ser aprovada. Então a reunião de hoje serviu mais para a gente tomar conhecimento disso. Nós estamos preparando uma grande campanha midiática para esclarecer a população do que se trata, né? O Fórum dos Servidores Públicos do Estado, né? Junto com o Fórum Catarinense de Defesa do Serviço Público, a gente está fazendo esse esclarecimento, esse pequeno esclarecimento. A gente vai colocar nas páginas dos sindicatos, de todos, do Sintesp também, mas de todos os outros, essa explicação
Nós vamos procurar outros meios de comunicação, no caso a TV Floripa é a nossa parceira, né? As rádios comunitárias, vamos fazer debates nas categorias, nos locais de trabalho, porque realmente é uma coisa muito séria, muito séria. 20 anos, isso é constitucional? Ficar 20 anos sem reajustar os valores? Reajustar só pela INPC da inflação, mas 20 anos é muito tempo, né? 20 Será que isso muito tempo, é legal, além de imoral? É claro que vai ser feito todo um debate sobre a constitucionalidade, sobre isso, sobre aquilo. A gente vai acionar o STF, inclusive, vamos fazer todas as medidas possíveis, nós vamos fazer. Mas é importante que a população entenda, né, o caráter desses ataques, né? De que esse golpe que aconteceu contra o governo Dilma não foi um golpe contra o governo Dilma ou só contra a Dilma ou só contra o PT ou qualquer coisa do tipo. Foi um golpe contra a classe trabalhadora, né? E isso fica cada vez mais claro, né? Isso está cada vez mais claro. Então, é essa discussão que a gente quer fazer no dia a dia das pessoas para que elas possam entender exatamente o que está acontecendo, né? Porque se a gente depender da mídia, né? A mídia é uma mídia golpista. A mídia comercial? Né? A mídia comercial é uma mídia golpista, né? Junto com uma articulação que a gente tem conhecimento de que tem dedos internacionais com relação a isso. Tem. Lá no fundo todos se juntam, né? Porque, na verdade, isso como é para garantir o pagamento de banqueiros, né? Então houve uma forte pressão desse setor financeiro para que essa PEC viesse a ser constituída, ao ponto de ela vir a ser representada pelo Meirelles, que é um dos representantes do setor financeiro, né? Henrique Meirelles já foi ministro da Fazenda. Que já foi ministro e voltou a ser ministro lá. Ah, ele está ministro agora. Ele é ministro golpista, hein? Bom, estamos aqui no Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos em Santa Catarina, conversando com o diretor de comunicação e imprensa, o Volney Chucre, que está nos falando sobre o que foi tratado hoje pela manhã, na reunião do Fórum Catarinense em Defesa dos Serviços Públicos, que é uma iniciativa até bastante nova, né? Que reúne todos os sindicatos representantes de servidores públicos do Estado, em defesa da categoria e dos serviços públicos. Não só de servidores públicos, né? No caso, são servidores públicos, a sua grande maioria, mas também tem os empregados públicos, no caso, os trabalhadores da Casan, da Celesc, tem essa da distinção, né? Servidor e trabalhador? Não é que tenha servidor e trabalhador, é que a própria legislação, a legislação trabalhista, ela diferencia o empregado público, que é aquele que é regido pela CLT, e o servidor público, que é regido pelo Estatuto do Servidor Público, né? Então um é empregado da empresa, seja ela Celesc, Casan ou Ciasc, ou enfim, todas as outras, EPAGRE e outras mais, né? E o servidor público que ele trabalha diretamente no Estado. Não é nenhuma empresa. Exatamente. E o fórum, ele se amplia ainda mais porque ele ultrapassa esses limites de empregado público e servidor público, porque como é em defesa dos serviços públicos, isso interessa a toda a classe trabalhadora, né? Toda a população. Seja para ter um bom serviço na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, né? Nas empresas públicas como a água, a luz, enfim, né? São essa é a prerrogativa do fórum. E ele é bastante mais amplo do que só os servidores públicos, né? Certo. Mas também não tem data para essa PEC 241 ser avaliada, entrar em vigor, não está começando a tramitação agora, né? Na verdade, como ela começou a tramitação e a grande mídia nem está falando sobre isso, porque hoje existe uma questão que está colocada, que é a questão do impeachment, né? Que na nossa concepção nem deveria ser chamado de impeachment, assim, de golpe,
né? O próprio Michel Temer admite que é golpe, né? Sim. Então, o que a gente está percebendo é que enquanto isso está sendo muito noticiado, muitas medidas estão passando pelo Congresso e a imprensa sequer faz qualquer notícia. Então, o trabalho dos sindicatos, o trabalho daqueles que lutam em favor da classe trabalhadora, ele se torna cada vez maior, inclusive nessa discussão sobre a comunicação. Tem que rever um monte de coisas. E o bom disso tudo é que nunca se viu tão claramente como é que funciona a macropolítica ali, né? Os interesses que ela obedece. Bem, o Fórum Catarinense em Defesa dos Serviços, dos Servidores e dos Trabalhadores Públicos está atento, acompanhando e vai ter novidades, né, se manifestando aí para esclarecer sobre a PEC 241, né? E foi também nessa reunião de hoje de manhã do Fórum, Volney, que surgiu a ideia de se montar um Observatório Social do Trabalho. O que é um Observatório Social? Na verdade, apresentado foi um trabalho dos formandos, dos acadêmicos, mas eles são pós-graduandos da ESAG. A Escola Superior de Administração da UDESC, que é a Universidade Estadual. Né? Isso. Eles foram apresentar para o fórum a ideia que surgiu no curso de se montar em Santa Catarina um observatório social estadual, né, que desse conta dos gastos públicos, do orçamento público, de como que é gasto o dinheiro, do ponto de vista do Estado, né, porque a gente tem bastantes já observatórios sociais espalhados pelo Estado de Santa Catarina e não se tem um estadual. Na verdade, no Brasil tem um observatório social que é nacional e várias articulações, vários observatórios sociais nos municípios. Mas os estados ficaram meio que de fora disso, então a gente recebeu hoje os companheiros da ESAG lá para explicar para a gente do que se trata o projeto que eles têm, o trabalho que eles têm. E eles estão apresentando. Foi marcado mais ou menos para agosto, só que eles não têm exatamente uma data ainda, para a criação dessa iniciativa, né? Porque o observatório ainda não existe. Eles foram passar para nós a ideia como é que poderia funcionar o observatório. Então esse foi o debate que foi feito. Foram feitas várias observações, né, porque nós estamos numa sociedade dividida em classes, né? Então tem a classe empresarial, a classe abastada e a classe trabalhadora. Então sempre vai haver conflitos entre uma classe social e a outra classe social e diferentes interesses. Então essa foi uma das observações que a gente fez hoje em relação a isso, porque o que se discutia também, o que se debatia também é de como se financiar esse observatório estadual, né? Com quem financiaria, como é que funcionaria, uma vez que o observatório social não pode receber o dinheiro público, exatamente para poder manter a sua autonomia, né? Não pode receber um dinheiro público, porque isso poderia comprometer a própria fiscalização, né? É a mesma coisa, eu fiscalizar... eu pagar aquele que me fiscaliza. Eu pagar aquele que me fiscaliza, é um negócio meio contraditório. Então isso tudo a gente fez um bom debate hoje. Esse foi um dos pontos que foi colocado para nós. Em agosto pode ser que seja lançado o Observatório Social? Em agosto, qual era eles estavam explicando, porque a cada semestre tu tem que cumprir, seja uma coisa que caiba dentro daquele semestre para os alunos. Então os alunos escolheram esse projeto, que é a criação do Observatório Social, e cada semestre tem uma etapa a ser cumprida. Esse semestre eles estão com a etapa de sensibilização
da sociedade. Então, eles já foram aos empresários, agora estão vindo aos sindicatos, querem ampliar isso para outros setores da sociedade civil organizada, né? Para que toda a sociedade civil organizada possa se enxergar dentro do Observatório Social. Uma proposta bastante interessante, o fórum ficou de novamente debater, né? A partir da explicação deles, e debater novamente e ver como é que poderia cada um dos sindicatos participar ou não participar do Observatório Social, mas e que o fórum pode ou não vir a participar como fórum, e não individualmente cada sindicato, né? Uhum. Mas isso tudo está colocado em discussão. E antes de fecharmos, tem um Fórum Catarinense em Defesa dos Serviços Públicos, e recentemente foi fundado também o Fórum Sul, envolvendo os 3 estados do Sul. Houve uma pequena reunião na última semana, estão começando a estruturar? Começou com a vinda da Maria Lúcia Fattorelli aqui, nós da criamos... Auditoria Cidadã da Dívida, né? Isso, nós criamos o fórum naquela oportunidade. Ah, foi ali? Nós criamos ali. E aí, a primeira reunião de uma pretensa coordenação que a gente acha que é necessário que tenha, aconteceu em Porto Alegre no último dia 24. Então, essa ideia do Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público está se ampliando, né? Ganhou o sul do estado, digamos assim, e a gente entende que é necessário que esse movimento vá crescendo para atingir o país inteiro. Né? A Maria Lúcia Fattorelli, sempre é bom lembrar, né? Esteve aqui em Florianópolis palestrando sobre a necessidade de uma auditoria na nossa dívida pública, que já foi chamada de dívida externa, né? Mudaram o nome, maquiaram, mudaram a maquiagem, mas... É porque, na verdade, a dívida pública, ela não é só a dívida externa, ela é a dívida externa e a dívida interna. Então, é uma dívida que deve tanto para fora, no caso, a gente tinha muita questão externos do FMI e tal, né? Mas também para as questões internas, são bancos que compram os títulos da dívida, né? Então, essa é a discussão. E hoje também esse debate entrou na discussão, porque o Observatório Social, né, se ele vier a ser constituído, ele tem uma tarefa que é saber se a gente realmente deve, né? Se o Estado realmente deve, como que ele deve, qual é a composição dessa dívida, e aí a gente já vai fazer o debate sobre a dívida pública. Né? Auditoria já da dívida, né, Vonei? Sim. Porque o destinado anualmente das riquezas do país para pagar esses juros da dívida é maior do que todos os orçamentos juntos. Na verdade, de todos os outros juntos. Todos os outros juntos. Já ultrapassou. Antes era 46% de tudo que se arrecadava. Hoje, se a gente fizer um corte hoje, ele está em torno de 51%. 51% do que se arrecada para pagar uma dívida. Isso não pode ser verdade, né? Auditoria já. Bom, isso tudo está disponível no www.sintesp.org.br, né? Isso. Só ir lá que vai ter o contato do Vonei Chucre, mais informações aí sobre a auditoria da dívida, sobre o recém-constituído Fórum Sul em Defesa dos Serviços Públicos e também essa excelente ideia do Fórum Catarinense em Defesa dos Serviços Públicos, que está conseguindo aí unificar todas as forças, né, em torno de um objetivo comum. Então tá, Vonei, parabéns, né, pela reposse, né, recondução ao cargo de diretor de comunicação e imprensa, né, para mais esse triênio de trabalho, e até a próxima semana, né? Então tá certo. E o telespectador também agradecemos a audiência e pode rever esse bate-papo, além da página do Sintesp, aqui às 22 horas na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.